Gente, preste aqui atenção. Quando a gente vem na igreja, o principal de tudo, é ouvir e entender. E você ouvindo e entendendo, é onde as coisas começam a acontecer na sua vida. Porque começa a entender quando começa a acontecer os milagres, quando você entende a palavra de Deus. Vocês têm visto aí no Facebook? Vocês que têm Facebook, no WhatsApp, vocês têm visto aí os testemunhos que a gente tem colocado lá? Está vendo como Deus tem feito coisas maravilhosas? Tem mais testemunhos lá que a gente ainda não contou, não deu tempo. Mas estes testemunhos, pessoal, são testemunhos que Deus operou já o milagre, a obra já foi feita, glória a Deus. E tem outros que Jesus ainda está fazendo a obra, outros que Jesus ainda vai fazer. E é a vontade de Deus, o prazer de Deus abençoar eu e você. Sabia disso? Vamos dar uma olhadinha lá para você ver o que eu estou te falando, se não é. Preste atenção, pessoal, abre o seu coração para você entender. A única coisa que a gente não deve fazer, que é meio arriscado para a nossa vida, é se afastar de Deus. Glória a Deus, nunca se afaste de Deus, sempre se aproxime. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais a sua história vai mudar. Amém? Glória a Deus. Aos pouquinhos você vai andando, quando você for ver, você já alcançou o milagre. Glória a Deus. Vou mostrar um negócio a você aqui, quer ver? É Hebreus 12. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Não. É Hebreus 11, 6, pessoal. Não é 6, 12, não. Gente, preste bem atenção, abre seu coração para você ouvir, não deixa nada te distrair agora. Glória a Deus. Agora é a hora da sua bênção. A hora da sua bênção é a hora de você ouvir. Se você conseguir ouvir, você vai ser muito abençoado. Mas aí o inimigo sabe disso, ele vai fazer de tudo para você não ouvir, te distrair. Às vezes você está aqui dentro da igreja, mas está pensando em outra coisa lá fora. Eu sei que aqui dentro é gostosinha, fresquinha, vai te dar um soninho, mas nada, tudo isso é para você não ouvir. Entendeu? Aqui é tão fresquinho, você vai dormindo e não ouve a palavra, entendeu? Não, seja sábio, preste atenção no que Deus vai falar, que você vai ser abençoado, amém? Lá no Hebreus 11, versículo 6, olha o que está escrito aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar, não é isso? Para mim agradar a Deus, eu tenho que ter fé, sim ou não? E pastora, como é que eu faço para ter fé? A Bíblia diz que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé nasce no seu coração quando você ouve, entendeu? Aí nasce aquela fé. O que é fé? É uma certeza, é uma convicção daquilo que você está pedindo, você está orando, Deus vai fazer, vai realizar na sua vida. Glória a Deus. Então você precisa ouvir para ter fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó: porque é necessário, é uma necessidade, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né,
Creia que Ele existe. Você tem que crer em Deus. Porque não adianta, como é que eu vou pedir algo a Deus se eu não creio nele? Eu tenho que crer. E não tem como eu duvidar de Deus. Porque se você olhar para você no espelho, você já vai ver a perfeição de Deus. Porque quem fez você? Quem criou você? Quem criou uma coisa tão perfeita? Porque o ser humano, ele é assim, eu digo assim, o corpo, né? A criação do ser humano é uma coisa perfeita, pessoal. Eu fico olhando assim, como é que pode o ser humano gerar outro ser humano no ventre, né? E uma sementinha, igual uma sementinha assim no carocinho de feijão, aquilo ali se formar olhinho, boca, mãozinha. Isso é o que a gente tem por fora, né? Fora, dentro da pessoa, os órgãos, tudo direitinho, tudo trabalhando direitinho, coração, fígado, rins. Deus é perfeito, não é? Então, se você olhar para você olhar para a natureza, para o céu, para a terra, tudo que foi criado por Deus, você vê a perfeição de Deus. Não tem como você achar que Deus não existe. Deus não existe, a gente veio da onde? No Big Bang, você acha que você nasceu tão perfeito com uma explosão? Sim ou não? Não tem como, né? Então ele está falando aqui, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, não é isso? E que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoar, pessoal? É recompensar. Deus, Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Recompensa por quê? Com a sua bênção. Você está esperando de Deus. Sim ou não? Ele é galardoador. Então Deus, Ele sente, né, uma alegria em abençoar você. A alegria de Deus é abençoar a gente. Mas para isso a gente precisa ouvir e entender, porque às vezes tem coisas que atrapalham a nossa bênção. A gente tem que aprender a cortar algumas coisas na nossa vida e aprender a fazer outras. Como, por exemplo, orar. Nós não podemos orar só na igreja, nós temos que orar em casa. Tem que estar sempre ligadinho com Deus, pessoal. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus 15, vamos lá. Lá no livro de Mateus 15. Mateus 15. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus 15, versículo 1, olha o que está escrito lá. Acharam aí? Mateus 15, quantos anos ela tem? Dona Isabel? 8? Gente, ela é grande para 8 anos. Não é não? Que isso, ela não vai ser baixinha não. Vai não. Aí está falando aqui, lá no Mateus 15, versículo 1, está escrito assim, então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Os escribas e fariseus é aquelas pessoas, pessoal, que eles não vivem da palavra, eles vivem de doutrina. Você está entendendo? Eles vivem de doutrina. A mulher, estou dando um exemplo, a mulher vai na igreja, não pode usar um brinco, não pode usar não pode usar uma calça. Isso aí é doutrina de pessoas. Isso não está escrito isso na Bíblia, está entendendo? Mas tem pessoas que vivem de doutrina. Eles se preocupam mais com a aparência da pessoa do que de pregar o evangelho para a pessoa mudar de vida, do que pregar o evangelho para a pessoa ser liberta, do que pregar o evangelho do casamento da pessoa mudar. O negócio deles é doutrina. É aquele pessoal doutrinário, né? E eles estavam preocupados com isso. Aí eles,
Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? É o que eles estavam transgredindo, pessoal? Preste atenção na palavra que eu estou lendo, como se fosse na escola. O que eles estavam transgredindo? Não é mandamento de Deus. Não era mandamento, era a tradição dos anciões. Quer dizer, a tradição que os anciões deles criaram lá. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha o pecado dos discípulos. Mas aí tem pessoa, até hoje é assim, tem pessoa que lava a mão antes de comer, tem pessoa que não lava, mas isso aí, gente, não vai impedir você de ser abençoado, não vai te impedir de entrar no céu. Aí é da higiene de cada um, mas isso não é um pecado. Mas para eles era. Mas sujo aí, ó. Só que o coração dos discípulos, que é o mais importante, estava limpo. Os deles estavam tudo certo. Eles estavam olhando o fora. Eles não olhavam para dentro. Entendeu? O interior. Porque não adianta, tudo bem, não vou dizer para você ser uma pessoa sem higiene. Você tem que tomar seu banho, escovar seu dente, mas também não adianta a pessoa ser muito limpinho, cheirosinho lá de fora e lá de dentro está sujo. A pessoa odeia, joga praga, a pessoa é terrível. Sua mente, quer dizer, só bonitinho, só lá de fora. Não. Tem que limpar o coração também. Eles não queriam saber de dentro. O negócio deles era as tradições dele lá. Então ele está dizendo aqui, ó, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, lhe disse: por que transgride vós também, né, o mandamento de quem, pessoal? De Deus. Os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciões, mas eles não, eles estavam transgredindo a lei de Deus. Qual que é pior? Você transgredir uma tradição de homem ou um mandamento de Deus? De Deus, né? Eles não obedeciam a Deus. E ele disse assim, ó, também vós, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, não é? Foi uma ordem que Deus deu. Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Não é isso? E quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. A gente tem visto aí muitos jovens, muitas pessoas morrendo cedo, porque não honra sua mãe e seu pai, sabia? Discute, bate boca, fala mal, isso aqui é maldicer, aquela pessoa que fala mal do pai e da mãe por trás. Outro dia eu preguei sobre isso. Eu botei uma mensagem nas redes sociais. Gente, se você não conseguir amar a primeira pessoa da sua vida, que abaixo de Deus, a nossa mãe é a primeira pessoa da nossa vida. Foi a porta que trouxe a pessoa ao mundo. Se eu não conseguir amar essa pessoa, irmão, como amar os outros que já estavam aqui, que já estão aqui? Tem pessoas que não amam seu pai, não amam sua mãe, porque o amor não é palavras, o amor é atitude. Você entendeu? Tem pessoas que não amam. É coisa complicada. Você entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Mas vós dizeis, lá no 5, né? Que morra de bola. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe é o que, pessoal? É oferta ao Senhor. O que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem a sua mãe. Assim validastes pela vossa tradição os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque eles ofertavam,
Eles, davam lá as ofertas deles, mas eles não honravam a mãe e o pai. E a gente prega, pessoal, preste bem atenção, sobre dízimo, oferta. Isso é uma coisa do Senhor, que nós devemos, dando que se recebe. Você sente no coração, não é obrigado não, não é obrigado não. Você sente no coração, não, eu vou ajudar, até um carinho com a obra de Deus, eu vou ajudar nessa obra, Deus está operando ali, Jesus está usando. Uma vez chegou uma mulher, aí eu estava aqui na igreja, ela sempre passava aí para lá, para cá, mas ela não era evangélica. Eu nunca mais vi essa mulher, acho que ela mudou daqui. Ela mudou, aquela senhorinha, não está mais por aí. E uma vez ela me chamou, entrou aqui, eu falei assim, posso falar com você? Eu falei, não posso, pode. Aí ela entrou aqui na frente e ela falou assim, olha, eu trabalho e eu estou juntando lá em casa, eu estava juntando um dízimo. Todo mês eu juntava um dízimozinho ali no cantinho para me entregar a Deus. Para Deus me abençoar, umas coisinhas. E eu estava procurando um lugar para me entregar esse dízimo, porque eu não sou evangélica. Eu vou falar a verdade, eu não frequento igreja nenhuma. Mas mesmo assim eu estava guardando meu dízimo, porque Deus tem sempre me abençoado. E eu estava procurando um lugarzinho para entregar esse dízimo. E eu passei aqui, eu senti no coração de entregar aqui. Sabe por quê? Porque eu pensei, poxa, eu queria entregar num lugar onde eu vejo que precisa e onde eu vejo que o pessoal está trabalhando, está fazendo as coisas direitinho para Deus. Olha o que ela falou. E eu passo aqui, eu vejo que você e suas filhas, é no sol, é na chuva, é feriado. Eu sempre passo aqui, vejo vocês abrindo a igreja, atendendo o pessoal, então eu reparei que isso aqui é uma coisa séria. Vocês levam a sério, vocês são esforçados, vocês estão sempre aqui abrindo a igreja, está sempre no feriado, na chuva, no sol, então eu vou entregar ali esse dízimo, que eu tenho certeza que ali vai ajudar ali o pessoal. Eu posso entregar aqui? Eu pode. Aí eu fui, abençoei o dízimo dela e tal, eu entrego aqui. Então, às vezes a pessoa vê, poxa, as bênçãos de Deus não é cobrado. Claro que não, de graça receber, de graça dá. Mas você está vendo que aquele é um lugar sério, onde pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo curadas, e às vezes você sente no coração, vou ajudar essa obra. Por que ajudar? Porque a igreja não é um comércio, mas ela tem gastos, porque tem luz para pagar. É igual essa internet aí que a gente bota testemunho no YouTube, tem testemunho, gente, daqui rodando lá para o lado da Bahia, do norte, o pessoal vai compartilhando para longe a palavra de Deus, glória a Deus. Mas isso por quê? Graças a vocês que colaboram, porque vocês ajudam, a gente consegue pagar a internet. Se não tivesse internet, não tinha como transmitir para essas pessoas, sim ou não? Então são os dizimistas, ofertantes, que pagam a luz da igreja, que pagam a internet, as garrafinhas de água. Quantas pessoas já foi curado com essa garrafinha de água? Quantas pessoas já foi curado com sabonete, com sal? Isso vem de onde? De vocês. Que é vocês e você. Está entendendo? Como a pessoa, quando ela oferta, quando ela dizima, ela está ajudando a fazer a obra de Deus. Então, a pessoa sente no coração, vai lá e faz. E Deus abençoa, porque está uma oferta que você está dando para a obra dele. Então, eles ali, só que a gente prega sobre isso, se sentir no seu coração, você vai dar. Mas não é só isso que vai fazer você ser abençoado. Você tem que guardar os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Eles porque eles ofertavam, eles achavam que não precisavam honrar o pai e a mãe. Você está entendendo? Não precisava obedecer o pai e a mãe, não é assim. Mas eu já estou na igreja, já vou no culto, não preciso obedecer minha mãe e meu pai. Não, aí é que precisa mesmo. Você tem um compromisso com Deus, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Então, porque ele disse isso, entendeu? E ele falou assim, assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, não é isso? Aí ele disse, hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Sabe o que é uma pessoa hipócrita? Presta bem atenção, você também tem que entender essas coisas, pessoal. Hipócrita é uma pessoa fingida, como se fosse um ator. Já viu um ator que ele faz um papel daquilo que ele não é? Ele é Joaquim, aí faz o papel de Severino. Ele não é Severino, entendeu? Ele é Joaquim, mas ele vai fazer aquele papel lá que não tem nada a ver com a vida dele. Às vezes o cara até solteiro, aí vai lá e faz papel que é casado, ele finge ser uma coisa que ele não é, o ator não é assim. Você também, pessoal, a gente tem que observar quem a gente ouve. Que a Bíblia diz que nos últimos dias haveria falsos profetas. Tem pessoa que finge ser uma coisa, mas a pessoa não vive aquilo ali. Às vezes a pessoa está com terno, com Bíblia embaixo do braço, prega para você, fala em língua, aquela coisa toda, mas você vai olhar a vida da pessoa, ela não condiz com a Bíblia. Você está entendendo? A pessoa que prega para você ouve aquela pessoa, tem que ser uma pessoa de Deus séria, gente. Entendeu? Tem que estar levando a sério o Evangelho de Cristo. Senão não funciona, você vai aprendendo tradições. Quem ouvia esse pessoal aqui estava perdido, tadinho. Eles estavam aprendendo, sabe o quê? Tradição de homens. Eles não estavam ouvindo o Evangelho que liberta, que cura, que salva. Entendeu? Porque eles eram hipócritas. Jesus chamou de fingida. Vocês são fingidos. Vocês fingem que é de Deus, mas não é. Vocês fingem que está pregando a verdade, mas está enganando o povo. Entendeu como é que eles eram? Sim ou não? Eles pregavam doutrinas. Não era a palavra de Deus. E doutrina não liberta ninguém, irmão. Sim ou não? Jesus não quer saber se você está... Como é que você está vestido, se você não está... Você não pode ir para a igreja pelado, né? Pelado ele não pode andar em lugar nenhum. Mas Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado de você ouvir e entender a palavra para você ser abençoado. Sim ou não? Então, aí ele está dizendo aqui, este povo honra-me com os seus lábios, porque eles só viviam honrando a Deus. Não, porque Deus, porque não sei o que Deus, honra-me com os seus lábios, mas o coração deles estava o quê? Longe de mim. Ele fala, eles falam de mim, mas eles não têm nada a ver comigo. Tem pessoas que falam de Jesus, mas está longe de Jesus. Por quê? Porque o coração está pesado, está cheio de ódio, cheio de mágoa, não perdoa, mente. Sim ou não? Isso está longe. Aí ele está dizendo aqui, mas em vão me adoram, ensinando o que, pessoal? O que eles faziam? Ensinavam doutrinas que eram preceitos de homens. Eles não ensinavam a palavra, não era o que Jesus mandou. Jesus mandou os discípulos fazer o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O que é Evangelho, pessoal? É boas novas de salvação, boas notícias. O Evangelho é boas novas, boa notícia. Eles não falavam boa notícia, eles falavam doutrina, coisa que não tinha nada a ver com Deus. Glória a Deus. Doutrina não liberta ninguém, doutrina prende você, é uma prisão, sabia? Você não pode comer isso, não pode fazer isso, não pode andar, não pode dormir, não pode tomar banho, não pode passear. Você fica preso. Jesus chamou a gente para a liberdade. Você com Jesus, você pode ir lá comer seu churrasquinho, você pode ir na praia, pode tomar seu banho, pode ir na piscina. Você não está proibido disso não, gente. Passear com sua família, se arrumar lá direitinho, do jeito que você gosta. Só que você tem que vigiar o seu coração para você não entrar no pecado. Sim ou não? Você aproveitar bem a vida, feliz, alegre, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Quem quer ver os dias bons, não é isso? Você tem que fugir do pecado. Mas isso não impede, não é pecado você sair da sua família, passear um pouquinho, tomar um banhozinho de piscina, comer seu churrasco. Isso não é pecado. Deus não deixou o boi para matar para a gente comer? Sim ou não? A galinha, o frango,
E por que é pecado você comer churrasco? Hã? Tu não é nada, tu não roubou de ninguém, você comprou com o seu dinheiro, por que é pecado você comer seu churrasco? Não tem nada a ver isso. Tem gente que é cheia de mania. Não, porque a gente é cristão, não pode comer. Não, os outros vão comer por eles, então. Não é não? Não, porque é cristão, que nem o pastor Mano falou lá uma vez, não pode ir na praia. Mas por quem criou a praia, gente? Quem fez a praia? Os discípulos não iam na praia, Jesus não andava lá Jesus e os discípulos andavam muito no mar, gente. Hã? Por que é pecado você ir na praia? Então é uma coisa que é esquisita. Não é isso que Deus quer, que você seja um prisioneiro. Você é livre. Só que pecado é que você odeia alguém, joga praga nos outros, quer matar os outros. Isso é isso que é pecado. Você está entendendo? Tem gente que não vai na praia, não come churrasco, e é cheio de doutrina, mas odeia igual, não joga praga no meio, aí que está em pecado. Está entendendo? Adultera, vai olhar para um casinho fora, e aí? O que adianta? Então a gente tem que perceber o que é mandamento de Deus e o que é uma doutrina. Hã? É sério isso. Ah, mas eu não concordo que mulher usa brinco. Eu hoje, por incrível que pareça, estou sem brinco, mas eu uso brinco. Mas isso não faz eu deixar de ser de Jesus. Tem pessoas, eu já cansei de ver pessoas sem brinco, saíam lá no pé, traindo o marido dentro da igreja. Você está entendendo? Hã? Fazendo cada lambrecagem que não é coisa de cristão. Então, quem está entendendo? Isso não vai dizer quem eu sou. O que vai dizer o que eu sou é eu obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não é minha aparência, é o meu coração. Eu tenho que saber como é que está meu coração. Tem gente que só liga para esse pessoal que só liga para a aparência, mas por dentro está muito longe de Deus. Ó, ele disse aqui, mas em vão me adoro ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. E chamando a si a multidão, o que ele disse, pessoal? Ouvir e entender. Agora aqui chegou a parte que eu mais queria que chegasse. Preste atenção. Ó. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pastor, o que é isso? O que contamina não é o que você come, é o que você fala. O que sai da boca do homem. O que sai da sua boca? Palavras. Então você tem que ter cuidado, porque a palavra, ela tem poder de vida e tem poder de morte. Quando você fala, eu só vivo doente, essa palavra vai contaminar você com a doença. Porque ele está falando que o que contamina é o que sai. Ah, mas eu só vivo doente, então aquilo ali vai contaminar o seu corpo, você só vai viver doente. Vocês estão entendendo direitinho? Hã? Aí você fala lá que, o meu filho é preguiçoso. Pronto, você contaminou o seu filho com o que você falou. Aquela palavra tem vida e vai acabar acontecendo do jeito que você está falando. Ai, Deus que me perdoe, eu gosto desse lugar, mas é tão violento, tão perigoso, você está contaminando o lugar que você está falando. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado com o que você fala, para você não contaminar a sua vida com doença, miséria. Entendeu? Deus que me perdoe, eu só vivo triste. Então você só vai viver triste, você está se contaminando com o que você está falando. Aí ele está falando que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. Então vigia o que você fala. Vigia. Deus que me perdoa, essa casa aqui, isso aqui é doentio. Quando eu entro aqui, dá vontade de sair daqui. Então, quer dizer, cada dia aquele lugar vai ficando pior para você, porque você está contaminando aquele lugar. Tem gente que contamina o salário. Mas como? Deus que me perdoa, essa miséria não dá para nada. Cada dia mais o dinheiro não rende, porque você está amaldiçoando o dinheiro.
Se você pegar, lembra que Jesus pegou aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos? Não dava, tinha quase 5.000 pessoas. Mas o que ele fez? Ele deu graça, quer dizer, ele abençoou. Aquilo ali multiplicou. Aí se ele fala, Deus que me perdoa, o que eu vou fazer isso aqui para alimentar esse povo todo? Não ia dar. Então a gente tem que ter cuidado. Você pode contaminar o seu casamento. Deus que me perdoa, esse homem não tem mais jeito não. Pronto, contaminou o teu marido lá. Pode contaminar a sua esposa. Deus que me perdoa, essa mulher vai morrer desse jeito assim. Pode até contaminar o seu corpo, que tem gente que se olha no espelho, meu Deus, como eu estou seca, vai secar cada dia mais, porque você está profetizando isso. A sua palavra tem poder. E tem outros que é o contrário, meu Deus, como eu estou gorda, cada vez eu estou mais gorda, você está se contaminando. Sim ou não? Tudo que você fala acontece. Por isso que Jesus falou, o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Ele estava dando uma resposta ao homem, que eles acharam que os discípulos iam ficar contaminados porque estavam comendo sem lavar a mão. Ele estava não, ele estava falando, e outra coisa, a sujeira está dentro, vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele explicou aqui, entendeu? Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Olha, eles não vão gostar disso aí não, vão ficar meio ofendidos que o Senhor está falando contra eles. E Jesus disse, ele porém respondendo lhe disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Deixai-os, são os condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Não é isso? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Lembra o que Jesus tinha falado lá em cima? Ouvir, mas eles não entenderam ainda. Entendeu? Jesus falou, mas até vocês ainda não estão entendendo. Deixa eu explicar então. Aí ele disse, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Não é isso? É o que eles falaram que é contaminar os discípulos. Mas o que sai da boca procede do coração. Deixa eu te explicar uma coisa, se você entender, você vai achar forte igual eu. Se você não entender, você não vai achar nada, porque quando a gente não entende, a gente acha normal. Isso aqui é muito forte, pessoal. Muito forte. Porque o que Jesus quis dizer é o seguinte, que eles achavam que o que os discípulos iam comer ia contaminar eles, porque não lavou a mão, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que eles falavam, os fariseus, isso é que estava contaminado, porque o coração deles estava sujo. Olha só, vocês estão falando de vocês, de contaminar o pão, contaminar vocês, mas isso não vai contaminar vocês, porque o que entra não contamina. Agora eles já estão contaminados, porque o que está vindo deles está vindo do coração. O coração deles é sujo. Pesado, né? Coisa séria. Ele está falando assim, mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do seu coração procedem o que, pessoal? Os maus pensamentos, né? O que vem de lá? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Se o coração da pessoa estiver sujo, vai ter isso tudo lá. Por isso
que a palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração. Quando seu coração está limpo, Deus pode operar, você vai ver Deus agindo na sua vida. Seu coração não pode estar sujo com essas coisas, contaminado. Sim ou não? Pastora, me explica isso aqui, como se limpa um coração? Me explica aí, com cloro, água sanitária, uma esponja, um remédio para limpar o coração? Não. O coração é limpo dessas coisas quando você ouve a palavra. A Bíblia diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você vai vir na igreja, vai ouvir, Jesus vai limpando o seu coração. Entendeu? E você vai sendo abençoado, você vai crescendo, vai prosperando. Sim ou não? Aí ele diz assim, ó: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. Entendeu? Jesus explicou, é isso aqui que contamina. O pecado que contamina, o que você fala contamina. Entendeu? Minha filha não vale nada, você contaminou sua filha com aquela palavra. Ela é muito ignorante, cada dia mais ela fica mais ignorante, porque você está falando aquilo ali. Aí você vai contaminando sua prosperidade. Deus te perdoe, cada dia piora mais ainda, aí vai piorando mais. Sim ou não, pessoal? Então você tem que vigiar o que você fala. Vamos dar um pulinho lá no 18, Provérbios 18. Falar só 18, o pessoal fala, 18 está onde? Provérbios 18. É isso, entendeu? Não fala errado, não fala certo. Poxa, mas essa benção minha nunca vai chegar. Não fala isso, você está contaminando sua bênção. Fala o contrário, em nome de Jesus, Deus proverá a minha bênção. Sim ou não? É assim. Aí ele está dizendo aqui, ó, Provérbios 18, versículo 20. Provérbios 18, versículo 20. Acharam aí? Sim ou não, pessoal? Olha o que está escrito aí, ó. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O que é o fruto da boca? É as palavras que você fala. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Pastor, me explica isso. Se fartará, você fica cheio do que você fala. Se você só fala de doença, você vai ser cheio de doença. Se você só fala de derrota, você vai ser cheio de derrota. Mas se você fala de saúde, você vai ser cheio de saúde. Se você fala de prosperidade, de bênção, você vai ser cheio de bênção. Você tem que vigiar o que você fala. Do fruto da boca de cada um se fartará. Você é cheio do que você fala. Então você quer ser cheio de coisa boa, você vai fazer o quê? Falar coisas boas, falar coisas positivas. Porque se você falar coisa negativa, de derrota, você vai ser cheio de derrota. Ser cheio do que você fala, entendeu? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. O que é o renovo? Aquilo que você está falando hoje. Todo dia você não fala? Fala. Se você for falando derrota todo dia, tu está renovando a derrota na sua vida. Você está entendendo? Todo dia tu fala de doença, tu está renovando aquela doença na tua vida. Mas se você falar de bênção todo dia, você está renovando as bênçãos, está renovando a sua saúde, você está renovando a sua prosperidade, entendeu? Do renovo dos seus lábios, você está falando de novo. Se fartará.
Aí ele está dizendo, a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. É no que você fala, está no poder. A sua língua tem poder de vida ou morte, ou para abençoar, ou para derrubar tudo de vez. Entendeu? Aí ele está dizendo, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do quê? Do seu fruto. Você vai comer o fruto que você fala. Se eu falo que eu estou doente, é esse fruto que eu vou ter, doença. Mas se eu falo que eu tenho saúde, eu vou colher o fruto da saúde. Se eu falo que eu sou miserável, tudo para mim vai dar ruim. Mas se eu falo que eu sou próspero, eu vou começar a prosperar. Então você tem que vigiar o que você fala. Mas não se amaldiçoar, não amaldiçoar a sua vida, não amaldiçoar a sua prosperidade, não amaldiçoar a sua família, sua saúde. Começa a pedir a Deus, Senhor, me dá força para me falar coisas positivas, para me pensar antes de falar. Pastora, eu sou assim, quando eu vejo eu já falei, pum. E uma vez o meu pastor falou assim, tu já pensou se cada palavra que a gente fala errado fosse um tiro? Você falou errado, pum, aí o outro caiu na boca. Aí você foi sem querer, mas o outro já morreu. Não tem que se trazer de volta, entendeu? Então se você fala errado, você amaldiçoa a sua vida. Foi sem querer, mas a maldição veio. Então você tem que pedir força a Deus. Pedir força a Deus e passar a falar o positivo, que as coisas vão começar a dar certo. Eu tenho, olha só o pensamento, olha a palavra, eu tenho diabetes. Eu tenho, olha a minha profecia, eu tenho. Não. Pode todo mundo falar o que quiser. Mas aí o médico falou lá, o exame falou, o médico falou, eu não vou falar. Em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarada. Eu não tenho doença, não aceito, nunca votei em nome de Jesus. Você tem que rejeitar o mal. E se você falar que tem, você está profetizando isso. Você, mesmo se não tivesse, você vai ter que passar a ter, porque você está falando que tem, a palavra tem poder. Glória a Deus. Pastor, eu fui lá, o médico até disse que eu tenho, mas eu estou profetizando que eu não tenho, não. Em nome de Jesus. Isso aí foi o médico que disse, em nome de Jesus eu sou curado. E daqui a pouco você vai lá, quando ele fizer os exames, cadê o negócio? Sumiu, porque você profetizou certo, o troço desapareceu. Agora se você tomar posse, não, é meu, eu tenho, aí fica complicado. Entendeu? Toma posse de coisa boa, de coisa positiva, negativa, tá amarrado. Não tem, está repreendido, não tem. Não tem, pessoal, não tem. É isso que você tem que falar. Glória a Deus. Eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, em nome de Jesus, eu vou prosperar, eu vou conseguir, vai dar. Minha família vai ser liberta, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Você tem que profetizar. Pastor, mas não é, mas você tem que profetizar para ser criatura. Para ser, passar a ser, você tem que falar que é. Glória a Deus. Mas não está mentindo, não, você está profetizando. Quer ver? Quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou tudo, Ele olhou lá de cima e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face da terra. O que havia aqui embaixo? Trevas, não é isso que tinha? Trevas. Mas quando Deus olhou lá de cima, Ele disse assim, haja luz. Ele estava o quê? Mentindo? Assim, mentiroso, não vai haver luz se só tem treva. Não, ele estava profetizando, haja luz. E o que houve? Exatamente o que ele falou, entendeu? E nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos. Nós não somos parecidos com Deus na aparência, não, assim, física. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas um é baixinho, o outro é alto. Não. Deus não é carne.
Deus é espírito. Nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. Entendeu? Você na sua carne não é, mas no espírito você é parecido com Deus. Ele fez você imagem e semelhança dele. Então o que você fala tem poder, igual como Deus falou, você tem poder de criar. Quando ele disse assim, haja luz, houve luz, não é? Você também tem esse poder. Se você falar, haja saúde, vai haver saúde. Mas se você falar, haja doença, vai haver doença também. É o que você fala. Você tem que, por isso que você tem que escolher bem a sua palavra. Sim ou não? Hã? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos orar então em nome de Jesus. Inclusive, eu gostaria de fazer uma oração com você. A gente vai fazer uma oração diferente. A gente vai fazer uma oração retirando tudo que você falou de errado até hoje, do que eu falei. A gente vai retirar isso, em nome de Jesus. E aí vamos sair daqui passando a falar diferente. Você vai ver que só essa semana que você fizer isso, já vai ter testemunho para contar. Glória a Deus. Vai falar, pastora, depois daquele dia as coisas começaram a dar certo para mim, não senti mais dor, minha porta da prosperidade abriu. Você vai ver que meu marido está diferente, que agora todo dia eu chamo ele de bênção, ou ela de bênção, entendeu? Esse filho é de perturbado, não, agora é bênção, tem mais verdade, agora é bênção. Ele vai ser bênção, ele tem que ser como ele está falando, glória a Deus. O diabo quer até destruir, mas você não amaldiçoa e não deixa. Lembra do Balaque e Balaão? Vai lá, por favor, amaldiçoa este povo, para que eu possa ferir ele. Eu sei que tudo que se amaldiçoar será amaldiçoado. Vai lá, vai, amaldiçoa. Só que ele não amaldiçoou, então ele não pôde ferir o povo. Entendeu? O diabo fica assim, fica doidinho para você amaldiçoar, para ele ver se ele consegue destruir. Aí você abençoa ele, e agora? Como é que eu vou? Vamos orar. Oi? Acho que a maldição vem dele. Vem tudo dele. Isso é trabalho dele, obra dele. Vamos orar então em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu sei, vocês estão estranhando que hoje acabou um pouquinho cedo. Mas vocês não estão alimentados, pessoal. Vai pra cá tomar um cafezinho. Não pode dizer que a palavra não alimentou. Glória a Deus. Não é não? Poxa. Então vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós viemos na tua presença. Oh Deus, agradecer o Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. E Pai, nós viemos na tua presença em nome de Jesus. Nós sabemos que está aqui presente Pai, Filho, teu Espírito Santo. E Deus, em nome de Jesus, nós fazemos uma oração retirando todas as palavras contrárias, todas as palavras de maldição, todas as palavras erradas que nós falamos desde pequenininho, quando a gente aprendeu a começar a falar, até hoje, nós estamos retirando em nome do teu Filho Jesus, Pai. E nós estamos cancelando essas palavras em nome de Jesus. Se até nós passamos lutas, ó Pai, por aquilo que nós falamos sem saber, que em nome de Jesus essa maldição está quebrada, está desfeita em nome de Jesus. Também retiramos e condenamos, porque nós podemos fazer isso, o Senhor disse que nós podemos. Retiramos e condenamos todas as palavras de maldição que lançaram sobre a nossa vida, que pessoas falaram sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, estamos desfazendo essas palavras de maldição e estamos, Pai, abençoando a nossa vida, a nossa família, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, o nosso bairro, os nossos familiares, nossos amigos. Nós estamos abençoando em nome de Jesus e pedimos a Ti, ó Pai, a santificação do
nossos lábios. Que a partir de agora o Senhor nos ensine a pensar antes de falar. Não amaldiçoar os filhos, a família, nada. E vamos mudar o jeito de falar, Pai. Em nome de Jesus. É isso que nós oramos e pedimos ao Senhor. E eu paraliso toda a ação de Satanás, inclusive, que está agindo na vida das pessoas por causa das palavras erradas. Agora você não pode agir mais. Solta aquele filho, aquela filha, aquele parente, a prosperidade, a saúde. Sai do bairro, sai da casa, sai dos projetos, sai da causa da justiça, vai embora. Solta a vida, a prosperidade, a saúde, a família dessas pessoas em nome de Jesus. Pega tudo que é teu sintoma, tudo que vai embora em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu estou, Pai, em nome do teu filho Jesus, abençoando todas essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Que a partir de agora as coisas venham mudar na vida delas, em nome de Jesus. Que estava amarrado, que estava preso, vai andar em nome de Jesus, Pai. Que estava dando errado, vai passar a dar certo. Eu estou profetizando em nome de Jesus. E todos que estão em casa, os que ainda vão ver a live, estão aqui. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba os dízimos, ofertas, que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei, cumpra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Gente, prestem atenção, só mais um recadinho. Nós estamos marcando aí, não está confirmado que vai ser o penúltimo sábado. Não está confirmado ainda. Mas eu estou para confirmar uma amiga minha, a irmã Carmen. Vocês devem lembrar, alguns de vocês lembram dela, né, irmã Carmen? Eu a convidei ela para vir aqui pregar no culto de mulheres. E nós estamos tendo, tem muito tempo que nós não fazemos um culto de mulheres. E aí eu convidei ela para vir aqui pregar. Ela faz muitas palestras de mulheres, tudo quanto é lugar. Tanto é que esse mês ela já estava com a agenda já cheia. E ela falou, pastor, já tem até a palavra que eu vou pregar aí, que ela foi pregar numa palestra que ela está fazendo lá. Ela prega muito para mulheres ali no carro. Muito usada por Deus, né, na vida das mulheres. E aí eu vou confirmar com ela para o penúltimo sábado desse mês que vai entrar agora, né, no mês que vem. E aí, sendo confirmado, é no sábado, vai ser no sábado. Domingo pode ser por causa do culto, dia de semana pode ser por causa do culto. Aí a gente vamos organizar, né? A gente está pedindo pessoal que puder trazer, você que puder. Se você não puder, você vem do mesmo jeito. A gente não vou porque eu não tenho nada disso. O mais importante é a sua presença. Pessoal que puder inteirar para a gente fazer um lanchinho para depois do culto, cada um traz, sei lá, um almoço, um bolinho, uma coisa assim, vai ser uma bênção. E estou pedindo também que cada mulher convide uma outra mulher, se trata uma convidada, né? Para ouvir a palavra. Se aquilo está abençoando você, vão dividir o pão. Chama uma amiga, chama uma conhecida, uma vizinha sua, convida para vir junto com você, tá bom? A gente vai confirmar, vou botar a data tudo direitinho e vamos estar botando os convites aí. Uma semana antes, quem puder ajudar também no evangelismo, a gente vai sair por aí para evangelizar, chamar, convidar a mulherada, glória a Deus, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E os varões vão ter que esperar um pouquinho aí os cultos de varão, né? Porque a cara do Ronaldo, não? A não ser que o Ronaldo quiser dirigir o culto do varão, vem trazer uma palavra dos varão. Aí, não, nada aí, não. O Ronaldo já vai dirigir aí o culto de varão, tem que ter um preletor, irmão. Eu não posso pregar no culto de varão. Como é que eu vou pregar? Mas todo mundo homem, só eu mulher pregando no culto de varão. Não dá. Aí tem que ser um varão, o irmão Ronaldo. Vai, Rose, vai
Deus abençoe todo o pessoal aí.